Muito bem, vamos ler o nosso texto base, depois a gente vai discorrendo sobre a mensagem. O texto está lá em Efésios, no capítulo 6, a partir ali do verso 10. Efésios, capítulo 6, a partir do verso 10. Quanto ao mais, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Vistam-se com toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra a sangue e a carne, mas contra os principados e as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, peguem toda a armadura de Deus, para que vocês possam resistir no dia mau, e depois de terem vencido tudo, permanecer inabaláveis. Portanto, fiquem firmes, cingindo-se com a verdade e vestindo a couraça da justiça. Tenham os pés calçados com a preparação do evangelho da paz, segurando sempre o escudo da fé, com o qual poderão apagar todos os dardos inflamados do maligno. Usem também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem em todo tempo no Espírito, com todo tipo de oração e súplica. Para isso, vigiem com perseverança e súplica por todos os santos. Amém. Até aqui, até o verso 18. Senhor nosso Deus, nós nos rendemos diante do Senhor. Confessamos, ó Deus, que sem a ação do Teu Espírito, a gente não consegue decifrar a Tua palavra. Podemos ter todo o conhecimento do mundo, podemos ter todo o treinamento do mundo, podemos ter toda a bagagem teórica do mundo, mas se o Teu Espírito não revelar a Tua palavra, de nada vale tudo isso. Vamos sair daqui sem compreender a mensagem que o Senhor tem para nós. Então, Senhor, nos rendemos diante do Senhor e pedimos a Deus a clareza, que o Teu Espírito Santo abra nossa mente, os nossos olhos, e que nós possamos nesse momento ouvir apenas e tão somente a Tua voz. Que o Senhor possa penetrar ao nosso coração, ó Deus, e falar lá no íntimo do nosso ser, e que nós possamos ser tocados por Ti nessa noite. Faz isso, Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Amém, meus queridos. Bom, nós vivemos em 2025 e é um tempo de tensões visíveis e invisíveis, não é verdade? Muitas lutas, muitas batalhas, a gente ouve falar a respeito de guerras, crises políticas, polarização, relativismo moral, né? Aquilo que é errado hoje em dia já passa a ser certo, né? Aquilo que era certo hoje em dia já passa a ser errado, virou uma bagunça enorme o mundo que nós vivemos. Mas nós precisamos entender que essas batalhas, elas acontecem, essas batalhas, elas são presentes e acontecem ainda mais, de uma forma ainda mais intensa, de forma invisível. De forma que você não consegue identificar visivelmente, você não consegue ver materializado, mas existe uma batalha. Meus irmãos, existe uma batalha agora, nesse momento aqui, você sabia? Existe uma batalha aqui, no âmbito espiritual. E uma, só para dizer, bem clara, que está acontecendo exatamente nesse momento aqui, é o diabo falando para você assim, ó, esqueça. Ó, deixa quieto, não vale a pena. Não vale a pena. Nós precisamos entender que existe um ambiente espiritual. E aquilo que nós vemos aqui materializado é resultado do que acontece no mundo espiritual. Não tem como negar isso, não tem como dizer que isso não acontece.
Paulo, ao escrever aos Efésios, e aqui uma igreja plantada numa cidade marcada por ocultismo, uma cidade marcada por um comércio religioso, uma idolatria a deus Ártemis, era um contexto de muita guerra espiritual naquele lugar. E Paulo está falando para essa igreja aqui. E aqui essa é uma realidade que muitos de nós, mesmo dentro da igreja, a gente tem subestimado. A gente tem... a gente não tem dado o devido valor a isso. A gente não tem se importado com isso. A gente se preocupa em blindar a nossa casa com trancas, câmeras, né? Lá em Curitiba tinha muita gente que tinha carro blindado. Aqui eu não sei se tem, mas lá tinha gente que tinha carro blindado. Então a gente se preocupa com toda essa parafernália de coisas, mas a gente não se importa em deixar o nosso coração desprotegido. A gente usa antivírus no computador, né? Para proteger ali dos vírus que podem vir e corromper os dados do nosso computador. Mas a gente navega pela vida sem se preocupar com a nossa vida espiritual. A gente não busca proteção espiritual para a nossa vida. E Paulo aqui, ele nos dá uma ordem clara: fortaleçam-se no Senhor e no poder da sua força. O chamado não é para viver com medo, tá? A gente está falando aqui de uma guerra espiritual, que o mundo espiritual existe, está presente aqui, mas não é uma palavra para você ficar morrendo de medo. Ai, meu Deus do céu, ai, cadê o capeta? Ai, cadê o diabo? Ai, ai. Não, não é para você ter medo. Mas é para você viver preparado. É para você viver vigilante. Esse é o chamado para todos nós. E a gente precisa entender, primeiro, contra quem nós estamos lutando. Nós precisamos entender contra quem nós estamos lutando. E aqui esse é o primeiro ponto, né? A nossa luta ela é real e invisível. A nossa luta é real e invisível. Olha aquela imagem ali, né? Está vendo que eles estão brigando entre si ali? Só que o que está acontecendo atrás deles? É o mundo espiritual. Aquilo que acontece aqui é resultado do que acontece lá. Acredite, sabe aquela briguinha besta de casal? Mundo espiritual. Há uma guerra. Eu sempre falo, quando eu aconselho casais, eu chego para o marido e falo assim, ó, marido, a sua esposa não é sua inimiga. Esposa, seu marido não é seu inimigo. Pai, o seu filho não é seu inimigo. Filho, seu pai não é seu inimigo. Ou seja, não combata ele. Não combate ela. Existe uma guerra espiritual e que ele vai refletir aqui. Lembra que eu falei alguns domingos atrás, no domingo 7 de setembro, que eu falei que nós precisamos orar pelo nosso Brasil, mas mais especificamente orar por causa do pecado, orar por causa dessa guerra espiritual que existe, porque aquilo que eles estão fazendo de errado é resultado de uma vida de pecado. É resultado de uma vida longe de Deus. E uma vida longe de Deus, o que você acha que acontece nessa guerra espiritual? Se nós que somos cristãos, nós que tememos a Deus, temos a palavra de Deus nas nossas mãos, se nós enfrentamos lutas, temos às vezes os nossos atritos dentro de casa, aquelas... Imagina quem não tem e quem não vive nesse contexto. Então nós precisamos estar atentos de que a nossa luta ela é real e invisível. Paulo fala ali, né, nós não lutamos contra carne e sangue.
Ou seja, não são contra pessoas que você vai lutar, não são contra partidos políticos que você vai lutar, contra os seus vizinhos ou colegas de trabalho, não. Não é contra eles que você vai lutar, mas é lutar no âmbito espiritual, é ali que a gente precisa combater. O texto fala que os inimigos espirituais, astutos e organizados, principados, potestades, vamos trazer para a gente aqui, distrações digitais, pressões sociais. Você acha que o diabo ele vai combater a gente e colocar as ciladas para a gente cair de que forma? Dentro do nosso contexto, daquilo que a gente vive. Para os efésios, essa linguagem, ela lembrava as práticas mágicas, como eu falei, assim, era uma região ali com muito idolatria, ocultismo. E para nós, aqui em 2025, a gente precisa entender que essas ideologias que estão surgindo, que estão aparecendo, não apareceram do nada. Surgiu um... Tem nenhum José aqui, né? Um Zé Ninguém, e do nada, assim, e criou uma ideologia, e acho que isso aqui vai pegar. E criou essa ideologia. Não! Isso não vem de homens. Isso não vem de homens. Mas são ciladas do inimigo que, nessa guerra espiritual, ele usa os homens. Ele usa as pessoas que estão aqui. Jesus não chega para Pedro e fala, afasta de mim, Satanás. Nossa, mas como assim, Pedro? O que você está falando não tem nada a ver comigo. Percebe a guerra espiritual, de repente Pedro está ali juntinho, dá uma palavra que é contrária àquilo que era o projeto de Deus. E Jesus, com sabedoria, identificando essa guerra espiritual, afasta de mim, Satanás. Guerra espiritual que se reflete aqui. Isso é muito presente. Então, meu irmão, minha irmã, quando eu trato uma pessoa, um irmão, um conhecido como meu inimigo, vou te dar uma palavra. Você já perdeu a guerra. Quando você trata o outro, a pessoa, como seu inimigo, você já perdeu a guerra. É como se o diabo tivesse falando, acertei mais uma. Acertei mais uma. Nossa luta é contra Satanás, contra as suas ciladas. E hoje o inimigo ele se disfarça de coisas comuns. Como eu falei no início, a normalização do pecado. Tudo é relativo. Pais, você sabe o que o seu filho acessa na internet? É uma preocupação. Nós, pais, a gente já tem uma vivência, A gente está ali meio-dia para tarde, Então a gente já está com uma caminhada, então a gente já tem uma certa experiência, a gente sabe que algumas coisas não são assim como parece. Mas os nossos filhos, nossos jovens, às vezes não conseguem enxergar isso. E o diabo vai chegando de levinho. E de repente vai inculcando na mente ali da criança, do adolescente. Isso é normal. Isso é... dá risadinha, vamos dar risadinha. Olha que engraçado que é. E o que o diabo está fazendo? Ele está só municiando. Ele está só preparando o terreno. Porque o tombo vai vir lá na frente. Não é de agora. Uma coisa que o diabo tem é paciência. Ele não é apressado para fazer a obra dele. Ele vai preparando, ele vai preparando. Lembra aquela ilustração que eu dei aqui, uma ilustração até engraçada do diabo e o cavalo? Eu dei essa ilustração aqui um bom tempo atrás. Que tinha um cavalo preso numa árvore, lá o diabo foi lá e soltou o cavalo saiu, e daí comeu
a horta do vizinho, o vizinho ficou revoltado, foi lá e matou o cavalo. Aí o dono do cavalo ficou revoltado porque o vizinho matou o cavalo dele, foi lá e matou o vizinho. Aí a família do vizinho ficou revoltada. Como assim você matou o chefe da nossa família aqui? Foi lá e matou. E de repente aconteceu uma matança geral, um matando o outro e tal, e aquela confusão geral. E daí chegou lá na frente, todo mundo falou assim, peraí. Tudo isso está acontecendo por causa do diabo. Olha só como o diabo é mau. Aí foram falar com o diabo. E daí, olha só o que você fez. O diabo falou assim, eu não fiz nada, eu só soltei o cavalo. Eu só soltei o cavalo. O resto foi com vocês. Percebe? O diabo, ele arma a cilada e a gente entra. Porque é tudo bonzinho, tudo, isso aí não tem problema. Isso aí é normal. Isso aí. Nós precisamos ser vigilantes, porque essa guerra espiritual, ela está acontecendo agora, nesse momento. Quem nunca, em dia de culto, não teve um conflito em casa? Quase antes de ir para o culto. E deu aquela confusão. E daí você começa a analisar, você fala, não acredito que a gente brigou por isso. Você fala, não acredito que, olha, fui para a igreja de bico, né? Um bico desse tamanho assim, o marido não fala com a esposa não fica um, pai briga com o filho, aquela confusão toda, um olhando, e estão no culto ali. E o diabo olhando e falando assim, eu só soprei ali, deixa a toalha na cama. Ciladas que o diabo arma e a gente cai. Filhos, para vocês, nós precisamos ter noção. E eu falo com os filhos, os adolescentes, eu me incluo, né? Eu falo a gente, né? Não, a gente precisa saber porque eu sou jovem. Eu falo com eles nesse nível, né, Pedrinho? Nós que somos jovens, a gente precisa estar atento nessas ciladas. Nessas ciladas que o diabo arma. O seu pai, a sua mãe, vai ser a primeira pessoa que o diabo vai tentar colocar contra você. Vai ser a primeira. São eles que estão muito perto. Então, vamos buscar sabedoria do alto. E falar assim, não, o diabo não tem poder sobre a minha vida. Nós cristãos, a gente precisa buscar discernimento espiritual. A gente precisa agir com oração e sabedoria. Precisamos agir em oração e sabedoria. Porque tudo aquilo que o diabo quer incendiar, mas quando nós temos um posicionamento diferente, quando a gente tem esse discernimento, e esse discernimento é do alto, falar, Senhor Jesus, me ajuda a ter o discernimento de que a guerra está acontecendo e isso aqui não é o outro que está fazendo contra mim, mas é o diabo que está armando uma cilada para eu cair lá na frente. A guerra espiritual está acontecendo aqui. Mas nós precisamos clamar, Senhor, me ajuda. Senhor Jesus, me faz ver com os teus olhos. O inimigo, meu irmão, ele não está brincando com você. Ele não está brincando com você. Não negligencie o mal. Não negligencie, não se achem espertos aos seus próprios olhos. Não ache que porque você tem zilhões de anos de igreja, isso te faz onipotente. Como eu disse, o diabo não tem pressa. Ele só precisa de um vacilo. Ele não está brincando, ele quer te engolir no seu primeiro vacilo. Spurgeon disse, que Satanás nunca dorme. Se você dorme espiritualmente, você já está perdendo terreno. Muitos cristãos, eles estão vivendo uma vida inteira derrotados espiritualmente. Uma vida inteira derrotados espiritualmente. Porque não possuem discernimento algum espiritual. Eles não conseguem fazer essa separação. Puxa, não é a pessoa. É o inimigo agindo muitas vezes através da pessoa. Então eu não preciso combater a pessoa, eu preciso combater o inimigo. E tentar raciocinar o que o inimigo está querendo. O que ele está armando? Senhor, me ajuda.
O que o inimigo está fazendo? Se a tua luta é real e invisível, como a gente falou no início, a pergunta é então, como não ser vencido por ela? Paulo responde, vestindo a armadura de Deus. O perigo é a negligência espiritual. E Paulo ordena para nós ali, a partir do verso 13, tomem toda a armadura de Deus. Tomem toda a armadura de Deus. Isso exige uma ação diária. Imagina um soldado que vai para a guerra, você acha que ele dorme com aquela parafernália toda? Isso a gente está falando do contexto romano, né? Porque hoje o pessoal vai para o exército, é diferente. Mas imagina ali a cena do soldado todo paramentado. Você acha que ele... Não, ele tira uma coisa ou outra. Daí no outro dia veste de novo. Por quê? Porque ele tem que estar todo dia. A luta é diária. E na nossa vida espiritual também, nós precisamos nos revestir dessa armadura todos os dias. Quando você acorda de manhã, revista-se dessa armadura. Vamos decupar toda essa peça aí, dessa armadura? Vamos parte a parte? Ele começa falando ali do cinto da verdade. Para o soldado era o que firmava a túnica e dava sustentação. Sem ele tudo caía. Era o cinto que dava a sustentação. E para nós a verdade da palavra é o que sustenta a vida cristã. Para nós é a verdade da palavra que coloca tudo no lugar, nos deixa no eixo, nos deixa aprumados, nos deixa na direção correta. É o cinto que sustenta todas as coisas. Ele fala da couraça da justiça. Couraça da justiça que protege o peito, os órgãos vitais. Nós, nos dias de hoje, a vida é uma vida de integridade, de retidão, que guarda o nosso coração, que protege os nossos órgãos vitais, o seu coração. Essa que é a ideia, a couraça da justiça, que guarda o seu coração das acusações do inimigo. Tenta atingir a sua fé. Fala das sandálias do Evangelho da Paz, que dá firmeza num terreno irregular. Tenta correr num terreno cheio de pedras, cheio de buracos. Tenta correr. Vê se você tem muito êxito nisso. As sandálias dão essa sustentação, dão essa firmeza. Hoje é estar sempre pronto para testemunhar o Evangelho, viver o Evangelho sem escorregar diante das pressões. Tem aquela frase que diz que o que derruba o homem são as pequenas pedras, porque das grandes a gente desvia. Eu estou vendo essa caixa aqui, eu vou cair agora, gente. Não vou, porque eu estou vendo a caixa aqui. Mas as pedrinhas pequenas que estão em volta, não tem, tá? Mas as pedrinhas, elas que eu vou pisar e eu vou escorregar. A sandália dá sustentação. Nós precisamos entender que essas sandálias nos faz seguir firmes no propósito de evangelizar, de testemunhar, de falar do amor de Deus. A negligência, ela começa pequena. Ela começa pequena. Deixar de orar. Ler a Bíblia já não é mais tão prioridade. Se der tempo eu leio. Aqueles que começam uma leitura bíblica, aí ele, por razões, acaba atrasando. Já atrasou mesmo, né? Deixa começar outra, né? Vamos começar outra, eu entro de novo, né? E, sabe, esses detalhezinhos vão passando. E a gente vai deixando de lado, e a gente nem vai se dando conta que a gente está deixando a armadura cair. A gente está deixando brechas caírem ali, e ficando brechas expostas para o ataque do inimigo. A negligência começa pequena. Pastor, isso não é pecado, não. Pastor, falar palavrão não é. Todo mundo fala, pastor. Para quê?
Faz um teste aí. Faz uma lista. Não mostra para ninguém não, mas faz uma lista lá de todos os palavrões que existem. Aí depois você me diz quais deles não tem conotação sexual. Tem nada não, pastor. Você está sendo muito legalista. Todo mundo fala. A negligência começa pequena. Aí daqui a pouco, abandonar a comunhão, a não querer estar mais com os irmãos, já passa a ser uma opção. Ah, não tem nada não. Depois eu assisto, está gravando ali a mensagem, eu assisto em casa. Eu assisto até mais vezes. Se eu for na igreja, eu vou assistir uma vez só. Se eu ficar em casa, eu vou assistir muitas vezes. Já começa a ter opções. E a negligência começa pequena. A gente nunca viu um soldado descalço no campo de batalha, né? Chega a ser ridículo essa ilustração. Mas por que a gente está descalço? Por que a gente está negligenciando e andando descalço, né? Mas Paulo não para por aqui. Paulo continua e mostra que a proteção ela é completa e que a vitória não está na nossa força, mas naquilo que Deus nos dá diariamente. A vitória vem de Deus e ela é diária. As próximas peças, então, aqui da nossa armadura, ele fala do escudo da fé, que apagava os dardos inflamados. Lembra dos filmes lá? Você assiste os filmes de guerra, os filmes romanos, tinha os arqueiros, e o que eles faziam? Embebiam ali a flecha no combustível ali, tacavam fogo e soltavam a flecha, dardos inflamados. E o que protegia eles? O escudo. Levantava o escudo e se protegia dessas flechas inflamadas, pegando fogo. Hoje a fé ela é confiar nas promessas de Deus, confiar que quando há dúvidas eu posso descansar no Senhor. Quando as tentações atacam, eu consigo, por meio da fé, resistir à tentação. Usar o meu escudo, porque o diabo ele vai atacar. Lembra no deserto, quando Jesus estava sendo tentado? O diabo usava até a palavra. Mas Jesus se defendia com a própria palavra, com a fé que ele tinha em Deus, naquilo que ele conhecia. Capacete da salvação. Protege a mente. Hoje, guarda os nossos pensamentos da desesperança e da mentira. O campo de batalha da mente. É ali que o diabo quer atacar você. E é ali, na maioria das vezes, que ele te derruba. Porque ele ataca a sua mente. E quando você recebe aquela informação do diabo, e você começa a refletir sobre aquilo, e aquilo desce para o coração, aí, meu irmão, minha irmã, já era. Aquele homem que adulterou, você acha que ele adulterou porque aconteceu do nada? Não. O cara que adultera não é. Aconteceu, ai meu Deus, não. Foram dias dando brecha e absorvendo coisas na mente. Quando consuma-se o ato, já desceu para o coração e você age. Não cuidou da mente. Acessou pornografia e o quanto a pornografia tem destruído famílias. O quanto a pornografia tem destruído famílias. É o Quarto de Guerra, né? Que mostra aquele rapaz que tinha problema com pornografia. Acho que era o antes do... Qual que era o filme lá? Agora fugiu. Mas eu acho que era Quarto de Guerra, sim. Na hora que você lembrar, você me fala. Mas tem um filme que fala que o cara tinha problemas, e quando ele identificou e ele foi discipulado, ele foi ensinado a respeito disso, ele chega em casa, cata o computador e rebenta com o computador.
joga no chão e quebra o computador, pega um taco de beisebol e rebenta aquele computador, porque ele destrói aquele computador. Ele destrói tudo. Por quê? Lembra do texto lá? Se a tua mão te faz pecar? Radicalidade. Radicalidade com relação ao pecado. Se isso me leva a pecar, eu não vou continuar agindo dessa forma. Eu arranco. Eu cancelo. O capacete da salvação protege a nossa mente. A espada do Espírito, que é a palavra de Deus. De todos os elementos aqui da armadura de Deus, é a única arma de ataque. Olha que interessante. De todos os elementos aqui, é a única arma de ataque. Os outros são tudo de defesa, de proteção. Aqui é a arma de ataque. Com ela, próprio Jesus, como eu falei, se protegeu no deserto quando estava sendo tentado. O diabo usava a palavra de Deus. Ah, mas só dá uma palavra aí, se joga daqui, os seus anjos vão cuidar de você. Mas Jesus usava a palavra para se proteger. Mas se a gente não conhece a palavra, né? E aqui eu não estou falando para você ser um exegeta da palavra de Deus, ser um cara que, interpreto como ninguém a palavra. Não, estou falando isso não. Se você for um leitor da palavra de Deus, um leitor dedicado da palavra de Deus, você não vai ser enganado. Porque aquilo que você vai jogando para dentro, aquilo que você vai colocando dentro de você, você está se alimentando e ninguém pode dar aquilo que não tem, não é verdade? Eu não consigo decorar versículo. Não precisa decorar versículo, lê a palavra. Porque quanto mais você ler a palavra, quanto mais você pegar a palavra de Deus, pega aí versões mais fáceis, se você tem dificuldade, pega versões da Bíblia mais fáceis, existem inúmeras que você pode, a mensagem, nova tradução da linguagem de hoje, tem inúmeras Bíblias que você pode ter uma compreensão. É lógico, se você quer se aprofundar, você não vai poder ficar nelas. Se você quer crescer ainda mais, você não vai poder ficar nela. Você vai ter que ir pegando uma outra versão que vai dar mais sustentação para a tua fé. Mas para você iniciar, você precisa se alimentar. Então, busque a palavra de Deus e leia todos os dias. Ela é a espada que vai ajudar você a atacar, a vencer o mal. E oração, ele termina o texto ali falando a respeito de oração. Ela não é uma peça, né, mas ela é energia que dá vida para toda essa armadura. Orar, sem oração, a armadura vira um enfeite. Sem oração, nada disso aqui funciona. Precisamos orar, Senhor, me ajuda. A gente não orou aqui no início da mensagem para que Deus nos desse discernimento e compreendesse. A Bíblia fala que coisas espirituais só se discernem espiritualmente. Então você quer entender a palavra de Deus, Senhor Jesus, me dá um entendimento. Tem muitos ateus aí que conhecem a Bíblia de capa a capa. E são ateus ainda. Por quê? Porque está só no intelecto. Eles não têm o discernimento espiritual que é dado somente pelo Espírito. Mas como é que eles vão ter discernimento espiritual se eles não creem no mundo espiritual? Então eles têm um entendimento somente cognitivo. A nossa vitória ela não está numa disciplina própria, mas ela está em buscar diariamente o Senhor. Senhor, me dá discernimento, me dá entendimento. Então o cristão ele precisa acordar como um soldado que se prepara, palavra, oração, fé. Lembra que a armadura ela é de Deus, ela não é tua. Não foi você que criou, é dele. E se a armadura é dele, quem mais conhece o uso melhor dessa armadura, senão ele? Então nós precisamos nos apossar disso, nos revestir dessa armadura, porque senão a gente já vai entrar na batalha derrotado. A gente já vai entrar derrotado. Aquele que se levanta diariamente com a palavra, fé, oração, mesmo fraco, mesmo sendo um cristão novo, né, recém-convertido, ele vence. Ele vence. Porque a vitória não vem dele. A vitória vem do Senhor. A vitória vem do Senhor Jesus.
Você saiu de casa hoje como? Com certeza vestido, né? Eu estou vendo todos aí vestidos. Mas que tal a gente sair de casa revestido? Eu já estou vestido, né? Mas que tal a gente sair de casa revestido com a armadura de Deus? Porque a gente não sabe quais são as ciladas que a gente vai encontrar da porta para fora. A nossa vitória, ela virá com o nosso quebrantamento, né? Total dependência do Senhor. Confiança nele. Será Ele quem virá ao nosso socorro. É Ele que vai quebrar o coração do outro. Sabe aquele irmãozinho que você quer ver mudança na vida dele e às vezes e até agora você estava errado, né? Porque você estava combatendo ele, mas agora você já tem o discernimento que não é ele o teu inimigo, mas são os principados e potestades que agem muitas vezes na vida dele. Então você já compreendeu. Então é o Senhor Jesus que vai aonde você não pode ir. É o Senhor Jesus que vai aonde as suas palavras não podem alcançar. É o Senhor Jesus que vai mudar o coração dele. Porque eu vou te contar um segredo. Sabe aquele irmãozinho que é a pedra no teu sapato? Que é aquele cara que só você pensar nele, você já mexe na cadeira, você já fica assim, ai meu Deus do céu, me dá forças. Sabe esse irmãozinho? Ele é amado pelo Senhor. Ele é amado pelo Senhor, como você é amado pelo Senhor. E o Senhor Jesus ama ele, da mesma forma que ele ama você. E o que Jesus quer, sabe o que quer? Transformar o coração dele. E esse irmãozinho que às vezes é aquela pedra no teu sapato, quando a gente começa a combater no âmbito espiritual, quando a gente começa a agir nessa esfera espiritual, sabe o que começa a acontecer no coração dele? Transformação. Até hoje não aconteceu transformação, porque talvez a gente está brigando aqui, ó. A gente está brigando aqui. Eu fico imaginando Jesus assim no meu mundo de Bob, né? Jesus olhando e falando assim, não é assim, querido, não é desse jeito. Não é assim que combate a guerra, não é desse jeito. Leia a palavra de Deus lá, olha aqui. É no mundo espiritual, não é contra a carne, o sangue. E quando a gente compreende, fala, Senhor Jesus, então eu entendi. Então, a partir de hoje, eu vou entrar nesse campo de batalha aqui com toda a força, revestido com a armadura, revestido com toda a autoridade. E agora minha guerra é aqui. O outro vai me encher as paciências aqui embaixo. Ele vai continuar sendo uma pedra no meu sapato por um bom tempo. Meu irmão, mas no mundo espiritual, Senhor Jesus, toca no coração do meu irmão. Toca no coração dele, converte o coração dele. Se tiver que converter o meu, porque às vezes é o nosso que precisa ser convertido, né? A gente está orando pelo outro, mas é o nosso que precisa converter. Senhor Jesus, converte o nosso coração, o meu e dele. Transforma a minha vida e a vida dele. Faz isso, aquilo que eu não posso fazer, aquilo que as minhas palavras não vão fazer efeito nenhum. Senhor, que a tua palavra entre lá dentro. Quando ele colocar a cabeça no travesseiro, que o Senhor possa ministrar o coração dele. Que o Senhor possa trazer sonhos, que o Senhor possa se revelar. Quem acredita aqui que Deus pode fazer? Alguém aqui tem dúvida que Deus pode fazer? Então, meu irmão, se você não tem dúvida, o que está faltando para a gente orar nesse ambiente aqui? O que está faltando para a gente entrar nesse campo de guerra aqui? Aqui embaixo só vai ser a consequência. E de repente você vai se surpreender com essa pessoa tendo atitudes que você fala, uau, e eu nem fiz nada. Não fiz nada não, né? Fiz. Eu guerrei aqui no mundo espiritual. Eu quero encerrar reforçando novamente que a nossa vitória virá com o nosso quebrantamento, com a nossa dependência, com a nossa confiança no Senhor Jesus. Se eu acredito que Ele pode mudar corações, se eu acredito que Ele pode transformar vidas, se eu acredito que Ele pode mudar, está vendo aquele cara na imagem ali, abraçando? Não é Jesus não. Aquele cara que está abraçando ali é você. É você. A guerra está lá atrás. Um está quebrantado ali,
o outro você está abraçando. É ali que a gente vence. É ali, no mundo espiritual. Então se coloque nessa posição de dependência e de busca pela presença do Senhor. O mundo espiritual existe e ele está aqui nesse momento. E que o diabo não roube essas palavras do teu coração. Em nome de Jesus. Que o diabo não roube essas palavras do teu coração. E que você possa sair daqui hoje falando: ah, Deus, agora eu vou com a faca nos dentes. Vou com faca nos dentes para guerrear da forma correta. Para combater o inimigo da forma correta. Deus sabe por que Ele colocou essa palavra no meu coração. Deus sabe. Que essa palavra cresça no teu coração. E que a partir de hoje, não de amanhã, não de hoje, você possa entrar nesse campo de batalha para guerrear da forma correta. Porque é assim que o Espírito vai agir. É assim que o Espírito Santo vai fazer a mudança que Ele quer fazer através de mim e através de você. Coloque-se em pé. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós somos gratos a Ti, Deus, porque a gente é tão falho, a gente erra, às vezes a gente até é bem intencionado querendo fazer as coisas, ó Deus, mas, oh Senhor, nós muitas vezes estamos guerreando da forma errada. Não é desse jeito que o Senhor quer que a gente guerreie, que a gente lute. Então, meu Pai, nos ajuda, Pai. Ajuda cada um de nós. Me ajuda. Ajuda os meus irmãos, as minhas irmãs aqui. Do mais novo ao mais velho, Senhor, todos nós. Nos ajuda a combater com força e com garra essa batalha espiritual. Nos faz amar aqueles que nos perseguem, nos faz amar aqueles que nos tiram o sono, nos faz amar aqueles que o Senhor ama, Senhor. Oh Deus, tira de nós, ó Deus, toda justiça própria, porque toda justiça pertence ao Senhor, toda justiça vem do Senhor. Então nos ajuda, Pai. Nos ajuda, nós somos dependentes, a gente falou isso no início, nós somos dependentes do Senhor, nós precisamos do Senhor, então derrama, Pai, da Tua graça sobre as nossas vidas, ó Deus. Faz isso, Senhor Jesus, e que nós possamos colher os frutos de uma guerra lutada da forma correta. Nos ajuda, Senhor, e abençoa as nossas batalhas, porque elas virão. Nos abençoa e nos guarda. E nos ajuda a vencer, Pai. No nome de Jesus. Amém.